Olá, sou o professor Luiz Maggi, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que é uma integral dupla. O exercício é do livro do Stewart e que diz o seguinte: calcule a integral dupla em uma região D, dy quadrado dA, sendo D a região delimitada pelos pares xy pertencentes a R2, tais que menos 1 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 1, e menos y menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a y. Então perceba que nós vamos calcular uma integral dupla, uma integral numa região do plano xy, está representado aqui, né? Lembra que nosso sistema de coordenadas, nosso plano xy, nós vamos ter aqui o x e o y, onde são representadas funções do tipo y igual a f de x, e nós vamos representar primeiro essa região D, primeiro mostrando aí que seria uma integral, né? uma integral dupla. Perceba que uma integral dupla é uma integral de uma função de duas variáveis, como é esse caso. A nossa região D é uma região do plano XY. E a nossa integral dupla, ela teria mais ou menos, né, sua forma de resolução parecida com essa. Uma integral dupla em uma região D de uma função f de xy dA, ela é aberta em duas possibilidades diferentes. Como é uma integral dupla, nós vamos fazer uma integral iterada, uma integral de outra integral, e dependendo do dA, que é o diferencial da área, que pode ser dx dy ou dy dx. Por exemplo, posso fazer uma integral de A até B, da integral de C até D, dessa nossa função f de xy, dy, dx. Se eu fizer desta forma, eu estou abrindo a minha integral dupla em uma integral iterada, que é a integral de outra integral, eu resolvo primeiro em relação a y, depois em relação a x. Ou eu posso fazer uma integral de C até D, da integral de A até B, da mesma função f de xy, dx dy. Ou seja, eu estou mudando aqui a minha ordem de integração. Perceba que a alteração na ordem de integração também altera os limites de integração, né? A integral de A até B é uma integral em relação a x. Então você resolve aqui primeiro em relação a x, aí o resultado dessa integral você resolve em relação a y. Se você alterar a ordem, você resolve a integral de C até D primeiro em relação a y, e o resultado dessa integral resolve em relação a x. Um detalhe importante é que o primeiro intervalo aqui, A até B, no caso de dy dx, ou C até D, no caso de dx dy, é um intervalo numérico. Então nesse caso, a nossa primeira integral vai de menos 1 até 1. E a segunda integral vai de menos y menos 2 até y. E nós já temos aí uma forma de como que nós vamos abrir essa integral, né? Que se esse intervalo é a primeira integral, é uma integral em relação a y. Perceba que esse primeiro intervalo aqui é o intervalo da variável y. E o segundo intervalo é o intervalo da variável x. Ou seja, essa integral ela vai ser, né, essa integral dupla desta região de f de xy dA, ela vai ser aberta em uma integral, né? É uma integral lembra, a primeira integral é em relação a y, né? De menos 1 até 1, então em relação a y, se é esse caso, integral de C até D, da integral de A até B, do nosso f de xy dx dy. A primeira integral nós vamos resolver em relação a x, e depois o resultado dessa integral em relação a x nós vamos resolver em relação a y. Por quê? Porque o nosso intervalo, a primeira integral aqui,
A integral externa, nessa configuração, a integral externa é uma integral que tem um intervalo numérico. E aqui nós temos uma integral limitada por duas funções. Bem, com isso nós já sabemos como vai ser a nossa integral. Lembra que a nossa integral dupla dessa região D, dy quadrado dA, vai ser uma integral de C até D, que é um intervalo no eixo Y, tem uma integral de menos 1 até 1, de uma integral de A até B, que é um intervalo no eixo X, de menos Y menos 2 até y, a nossa função f de xy, que é o nosso y quadrado, vezes o diferencial da área, que nesse caso é dx dy. dx dy. E para a resolução dessa integral, nós vamos resolver primeiro esta integral em relação à variável x, e o resultado dessa integral vai ser resolvido em relação à variável y. Bem, como que é essa região de integração D? A região de integração D é uma região limitada por esses dois intervalos, né? Perceba que no eixo y é fácil, porque o eixo y é limitado de menos 1 até 1. Então, se nós pegarmos aqui esta primeira, este termo da desigualdade, ele corresponde a y igual a menos 1, que seria uma reta, né? Uma reta passando aqui, ó, no y igual a menos 1, uma reta passando por esta região. Imagine aqui uma reta horizontal, passando por aqui, essa reta é o y igual a menos 1, que é o limite aqui, né, o limite inferior desse intervalo. E esse aqui corresponde ao y igual a 1. Então tem uma outra reta aqui, uma outra reta horizontal, corresponde ao y igual a 1, que é o limite superior no eixo y. E no eixo x? No eixo x nós temos como limite inferior esta reta, lembra que aqui são valores de x, né? Essa equaçãozinha significa que o x ele é igual a menos y menos 2. Se nós isolarmos o y, lembra que aqui no nosso sistema cartesiano as funções são funções do tipo y igual a f de x. Então nós temos aqui o x está dado em função de y. Nós vamos inverter a relação, colocar o y em função de x, né? Se eu passar o y para lá e o x para cá, eu vou ter que y é igual a menos x menos 2, que é uma reta decrescente. Perceba que essa reta aqui é uma reta decrescente, né? E que corta o eixo y no ponto menos 2. Quando o x for 0, y é menos 2. Então ela passa por aqui assim, olha. Passa por aqui, né? Menos 1, menos 2. Nós temos um ponto aqui para onde essa reta passa. Se o x for 0, o y é menos 2. Perceba que se o x for menos 1, menos 1 é 1, 1 menos 2 é menos 1. Se o x for menos 1, o y também é menos 1. Então ela também passa por esse ponto aqui, ó. X igual a menos 1, y igual a menos 1. Se o x for menos 2, menos 2 é 2, 2 menos 2 é 0. Se o x for menos 2, ela passa aqui. E se o x for menos 3, menos 3 é 3, 3 menos 2 é 1, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, né? Aqui no menos 3, nós temos y igual a 1. Então nós temos uma reta decrescente que passa por esses pontos, né? Nós temos aqui uma reta, né? Uma reta passando aqui por esses pontos, que é só um esboço do gráfico, né? Essa reta aqui é a reta y igual a menos x menos 2, que seria o limite inferior dessa região. O limite superior é o x igual a y. Vou colocar aqui o x igual a y, e o x igual a y, ou y igual a x, é uma reta conhecida, é uma reta que passa pela origem, é a bissetriz dos quadrantes ímpares, chamada de função identidade. Então essa é uma reta que passa, né, formando um ângulo de 45 graus no primeiro e no terceiro quadrantes. Ou seja, ela passa por aqui, né?
passa por aqui formando um ângulo de 45 graus. E ela é crescente, já que o y é igual a x, coeficiente angular é positivo. Então essa aqui seria a reta y igual a x. Perceba que essas linhas se cruzam em alguns pontos, né? Esse ponto aqui, por exemplo, é o x igual a menos 1, y igual a menos 1. Esse ponto aqui é o x igual a 1, y igual a 1, já que y e x são iguais. Esse ponto aqui é o x igual a menos 3, y igual a 1. E a região D, né, a região D, seria a região que nós estamos procurando, nós estamos traçando, é a região D, que corresponde à região delimitada por essas linhas, né? Então nós temos essa região aqui, limitada entre y igual a menos 1, y igual a 1, x igual a menos y menos 2 e x igual a y. Então nós temos aí a nossa região de integração. Então, essa integral é calculada dentro desta região. Perceba que nós temos aqui duas integrais, né? Vamos resolver primeiro essa integral e o resultado dessa integral resolvido em função dessa. Bem, começando a resolução, nós temos que isto é igual a integral de menos 1 até 1d. Lembra que a primeira integral que nós vamos resolver é em relação a x. E em relação a x, o y² é uma constante. A integral de uma constante em relação a x é a constante vezes x. Então essa integral aqui, a resposta dela é y² vezes x. Então essa é a primitiva desta função. Bem, nós vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Então esse valor de menos y menos 2 até y. Tudo isso dy. O que nós fizemos aqui? Nós resolvemos a integral de y² em relação a x é y² vezes x, né? E vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo, que é o f de b menos f de a. Então vamos fazer, lembra que é em relação a x, vamos fazer x igual a y no f de b, e o x igual a menos y menos 2 no f de a. Então f de b menos f de a, que é o nosso teorema fundamental do cálculo, integral de a até b de f de x dx, f de b menos f de a. Bem, fazendo isso nós temos uma integral de menos 1 até 1d. f de b é o y² vezes y. Lembra que f de b é fazer o x igual a y. Lembra que é a integral em relação a x. Menos o f de a, que é o y² vezes menos y menos 2. Menos y menos 2. Tudo isso dy. Lembre-se que nós estamos resolvendo uma integral em relação a x e o resultado dessa integral, aplicando o teorema fundamental do cálculo, vai ser resolvido em relação a y na segunda integral. Então isso aqui vai ser igual a uma integral de menos 1 até 1 de y² vezes y ao cubo, menos com menos mais y ao cubo, né? Y² vezes y, menos com menos mais y ao cubo, y² vezes 2, menos com menos mais 2y². Tudo isso dy, que vai ser igual a integral de menos 1 até 1 de 2y ao cubo mais 2y² dy. E nós caímos numa integral em relação a y, que é uma integral de potência. Lembra que a integral de y elevado a n é y elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então a integral de 2y à terceira
é 2y à quarta, né, que é y elevado a n mais 1, então 3 mais 1, dividido por 4, que é dividido por n mais 1. Então a resposta dessa integral vai ser, e lembra que é a aplicação do teorema fundamental do cálculo. Então é 2y à quarta sobre 4, mais 2y à terceira sobre 3. Então y elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Tudo isso no intervalo de menos 1 até 1. Nós podemos simplificar a sentença, né? Esse 2 aqui com esse 4 vai dar um 2 aqui embaixo, né? Então nós temos a y à quarta dividido por 2, mais 2y à terceira dividido por 3. E aplica o teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a. O que é o f de b menos f de a? É o f de 1 elevado à quarta potência é 1, dividido por 2, mais 1 elevado à terceira potência é 1, não tem problema de sinal, 1 é positivo, né? 1 vezes 2, 2, então mais 2 terços, 1 mais 2 terços, então esse é o f de b. Lembra que o f de b é o f de 1, então 1 à quarta, 1 sobre 2. 1 à terceira, 1 vezes 2, 2 terços, menos o f de a, que é o f de menos 1. Menos 1 elevado à quarta, então o número negativo elevado a expoente par é positivo, então continua sendo positivo, então 1 sobre 2. Menos 1 à terceira, aí é número negativo elevado a expoente ímpar, é negativo, então fica menos 1. Menos com mais é menos, então menos 2 terços. Então o f de b é meio mais 2 terços, o f de a é meio menos 2 terços. Fazendo as continhas aí, o jogo de sinais, nós vamos ter que meio menos meio cancela. Então meio menos meio cancela. E 2 terços menos com menos dá mais. Mais 2 terços é igual a 4 terços, que é a resposta dessa integral definida. Então essa integral dupla, ela foi resolvida nesta região, né? Então esta região que seria a base. A gente pode até interpretar essa integral dupla como y quadrado é positivo, né? Nós não temos valores negativos aí nesse intervalo. Qualquer que seja o valor de y ao quadrado, ele vai ser sempre positivo, nossa função é positiva. Nós podemos interpretar esse resultado como sendo o volume de um sólido, sendo isso aqui, esse triângulo, a base do sólido e a superfície superior desse sólido, dado por esse y quadrado. Bem, o volume desse sólido seria, então, 4 terços, né? 4 terços de unidades de volume. Como não é uma questão de calcular o volume sólido, só o valor da integral, o valor dessa integral é 4 terços. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.